Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de História. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os direitos das crianças, né? E lembra que vocês tinham algumas atividades para fazer, não tinham? Então, e daí, vocês fizeram? Como é que foi essa atividade? Foi tranquilo? Vocês pesquisaram lá o texto da Ruth Rocha ou vocês entraram em algum outro site para saber quais são os outros direitos das crianças? Lembram que a ideia era vocês procurarem, aí vocês tinham que ilustrar aquele texto da Ruth Rocha no livro, não é verdade? Então, hoje a gente vai continuar falando desses direitos, né? E a gente viu que um dos direitos das crianças, né, é o brincar, o outro é ter um nome, o outro é ter saúde, né, quer dizer, ter acesso ao sistema de saúde, outro é ter alimento, ter um lar, ter uma casa para morar, não é verdade? São direitos básicos, a gente chama de direitos básicos, quer dizer, para eu viver bem, basicamente, né, no mínimo eu preciso ter uma casa, um nome, ser protegido, ter saúde, ir à escola, não é verdade? E poder brincar. Basicamente é isso que a criança precisa para crescer saudável, né? Ter uma saúde, não só uma saúde física, mas uma saúde emocional, né? Como é bom a gente se sentir cuidado, se sentir protegido, não é isso que vocês sentem quando vocês estão em casa? Não é assim que vocês se sentem quando vocês estão junto de um adulto da família ou de um adulto responsável por vocês? Então, isso é importante e é um direito da criança. Mas nós vimos também que a gente tem deveres, lembram dos deveres, né? Manter o ambiente limpo, ir à escola, respeitar as pessoas, não é verdade? Tudo isso também é o nosso dever, cuidar de si mesmo, né? Cada criança tem que cuidar de si mesmo, no sentido de cuidar das suas coisas, de cuidar da sua higiene, não é verdade? Então, deveres e direitos, eles vão sempre andar de mãozinhas dadas. E isso faz com que cada um de nós seja um cidadão, né? E cidadania, ter ações de cidadania, ter gestos de cidadania, é quando eu faço as duas coisas caminharem juntas, né? Por exemplo, quando eu vou à escola, que é meu dever ir à escola, eu estou cumprindo o meu dever, que é ir à escola, e estou recebendo o meu direito, que é o quê? Qual que é o meu direito nesse caso? Ter direito à educação, ter acesso à educação, né? Então eu cumpro o meu dever, que é a escola, e quando eu chego lá, eu recebo o quê? Eu recebo esse direito à educação, tá bom? A gente conversou sobre isso e hoje a gente vai dar continuidade. Para a gente continuar, nós vamos lá no nosso livro, na página 206. Vamos lá. Então, lá na página 206, ele começa falando do aprender brincando. Provavelmente é uma atividade, né? Vamos ver o que ele propõe, vamos ver o que o autor propõe. Para descobrir os direitos básicos da criança, vá até a página 45 do material de apoio. Então, lá na página 45 do material de apoio, nós temos essas imagens aqui, ó. E que nós vamos fazer juntos, tá bom, gente? Ah, professora, mas eu não tenho material de apoio. Bom, se eu não tenho material de apoio, eu posso fazer o quê, gente? O que a professora sempre diz que pode fazer? Desenho, né? Porque vocês são hábeis desenhistas, quer dizer, habilidosos desenhistas. Então, quem tem material de apoio, vai usar o material de apoio. Mas quem não tem problema nenhum. Vai poder fazer a lição do mesmo jeito, usando o quê? A própria criatividade, usando o desenho, não é verdade? Então, vamos fazer essa atividade? Vamos ver se a gente dá conta de fazer essa atividade? Será que a gente já sabe mesmo todos os conceitos necessários para fazer essa atividade? O que vocês acham? Vamos tentar? Vou dobrar o meu livro assim para poder ter acesso às duas páginas, tá bom? Então, olha lá, eu tenho essa daqui, né? Tenho essa, então. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Criança, toda criança tem. Vocês sabem, gente, só um pouquinho antes da gente entrar, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá falando, né, Declaração Universal, quer dizer, para o mundo todo, dos direitos humanos. Quer dizer, todo ser humano tem direito àqueles itens que estão lá dentro da declaração. E é desses itens que estão dentro da declaração que foram retirados
né, aqueles que formam a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, os direitos da criança estão dentro desse documento maior, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque independente de sermos adultos, crianças, idosos, mulheres, homens, nós somos, antes de qualquer coisa, seres humanos, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está falando de qualquer ser humano. E depois desse documento maior, foram retirados documentos menores, né? O documento que vai falar sobre o direito das crianças, o documento que vai falar sobre o direito das mulheres, o documento que vai falar sobre o direito dos idosos. Todos esses documentos menores, que não são menos importantes, né? São tão importantes quanto, eles foram retirados desse documento grandão, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante a gente saber disso, né? Porque você não vai pensar assim, tá, mas quem foi que criou isso? Da onde que veio isso? Quem é que criou esses direitos, né? Na verdade, os direitos humanos, ele vem de muitos séculos antes, inclusive, da Era Comum, que é a era que nós estamos, né? E ele começou pequenininho e ele foi passando por várias civilizações, foi passando por vários momentos históricos e algumas coisas foram sendo acrescentadas, outras foram sendo retiradas, até que a gente consegue chegar, então, nesse documento que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma coisa muito importante, né? E dentro dela existem documentos menores, né? Ou melhor, de dentro dela foram retirados esses outros documentos que vão falar dos direitos específicos, né? O direito da mulher, o direito do idoso, o direito da criança, que é esse documento que a gente está estudando aqui, não é verdade? Nós estamos estudando sobre o direito universal das crianças, né? Então vamos lá, vamos seguir então. Aí diz assim, toda criança tem direito a um nome, conversamos sobre isso, ninguém pode ficar sem nome, ninguém pode ficar sem registro, né? Quando eu nasço, meus pais têm que ir lá e fazer o meu registro, me registrar, me dar um nome, um sobrenome, né? Quer dizer, quem sou eu? De que família que eu venho? Tudo isso é importante, né? É o meu direito. Então, vamos lá, toda criança tem direito a um nome. Qual será daquelas imagens que estão lá no material de apoio que podem ser coladas aqui? Será que é a criança abraçada com o pai? Será que são aquelas crianças brincando ali com aquela professora, ou com aquela mãe, ou com aquela cuidadora? Será que é aquela criança comendo? Será que é a criança sendo examinada por um médico? Será que é aquela foto bem interessante que tem dois amigos, né? E um é cadeirante e o outro está empurrando a cadeira dele? Ou será que é aquele que o menino está com cartaz dizendo assim, eu sou o Pedro de Souza? Qual que vocês acham que representa esse direito a um nome? Exatamente, essa que diz, eu sou o Pedro de Souza. Então é essa imagem que eu vou colar aqui. Se eu não tenho material de apoio, eu faço o quê? Eu faço um desenho. Então desenha aí você falando do seu próprio nome, não é verdade? Nome é importante, muito importante. Aí depois, além do nome, eu tenho direito à alimentação. Toda criança tem direito de ser alimentada, toda criança precisa ser alimentada. A gente sabe que se nós formos fazer uma busca por todas essas, pelas diversas culturas do mundo, pelos diversos lugares do mundo, a gente vai ver que tem crianças que não têm acesso a esse direito, né? Tem muita criança que passa fome, não só fora do nosso país, no nosso país também, né? Tem criança que passa fome, mas tem grupos, né, que trabalham para tentar ajudar a alimentar essas crianças, né, a levar para essas crianças os nutrientes que elas precisam para crescer sadias, né, para crescerem saudáveis, para crescerem fortes, não é verdade? Então, porque toda criança tem direito à alimentação. Qual daquelas imagens representa a criança se alimentando? Aquela que tem lá a menina comendo, né, acho que é macarrão que ela está comendo. Então aquela imagem nós vamos colar aqui, a menina comendo o macarrão. E você, desenha aí, desenha você se alimentando, você que está fazendo essa atividade através do desenho, desenha você aí se alimentando, né? Uma comida que você goste bastante, dá até para desenhar aí no seu prato aquela comida que você prefere, né? Vamos lá então. Outro direito da criança, olha lá, é o direito à saúde. Toda criança precisa ter assistência à saúde, né? Toda criança precisa ser vacinada, não é verdade? Vacinação faz parte da manutenção da saúde. É importante as crianças se vacinarem.
O que vocês acham? Né? Importantíssimo. Dá para ficar sem vacinar? Não, não dá. Importante vacinar. O que mais, né? A criança ficou doente, ela tem direito de ser atendida por um médico, ela tem direito a receber, a ter acesso a essa medicação, né? A ser medicada corretamente. Então, qual será que é o desenho que indica esse direito, que é o direito à saúde? Muito bem, aquele lá que tem a menina sendo examinada pelo médico, né? Então, você também pode desenhar aí, você sendo examinado pelo médico, ou você tomando uma medicação, ou tomando a vacina. Vamos lá, vamos desenhar. Se eu não tenho material de apoio, eu desenho. Direito à educação, né? Direito a ir para a escola, direito a receber uma boa educação, direito a aprender coisas novas, direito a receber informações, não é verdade? É um dos direitos das crianças, né? E ter esse acesso à educação. Por isso que eu falei, é um dever do pai e da mãe matricular vocês numa escola. Não interessa se a escola é grande, pequena, particular, ou se ela é uma escola pública, não interessa. Interessa que a família tem que matricular essa criança na escola porque ela tem direito a ir à escola, tá bom? Então, qual será dessas que é a educação? Eu acho que aquele que eles estão com a professora ali, não é? A professora está ali ajudando as crianças a realizar a atividade. Então, direito à educação. Desenha aí, você está desenhando? Desenha você na escola. Desenha você tendo aula com a sua professora. Desenha aí você registrando no caderno alguma coisa que você gosta, né? Usa bastante a sua criatividade. E aí, olha lá, essa é importante, hein, gente? Direito à igualdade de direitos. Quer dizer, o que vale para uma criança vale para outra. O que uma criança pode fazer, a outra também pode fazer. Lembrem-se que quando a gente estudou sobre a questão das crianças ou dos portadores de deficiência, né? A gente viu o quê? Que eles também têm direito a fazer tudo o que a gente faz, não é? E eles têm tantos direitos que existe lá algumas coisas específicas, como por exemplo a acessibilidade, né? Hoje em dia as construções, né? As lojas, os cinemas, os teatros, enfim, N construções já fazem lá, né? Ou com elevador para poder levar o cadeirante, ou com rampas, né? Para que as pessoas que têm alguma dificuldade motora possam subir pela rampa. Ou então, né? A gente já tem lá nos elevadores em braille, né? Para que a pessoa com deficiência visual possa tocar e identificar qual é o andar que ela quer descer. Então, assim, isso é um direito, né, das pessoas portadoras de deficiência. E toda criança tem os mesmos direitos, certo? Independente se o meu colega é um cadeirante, o meu colega tem uma deficiência auditiva, uma deficiência intelectual, visual, não interessa. Ele tem os mesmos direitos que eu. Então, qual desses desenhos ali que representa isso? Muito bem. Aquele que tem os dois colegas ali que um está empurrando a cadeira do outro, né? Quer dizer o quê? Os dois estão na mesma escola, os dois estão ali num ginásio de esportes, quer dizer, os dois vão participar daquela atividade, né? Cada um no seu espaço, mas os dois fazendo a mesma coisa. E por fim, né? Toda criança tem direito a uma moradia, importantíssimo. Criança tem que ter onde morar, criança tem que ter lar, né? Não interessa se é uma casa grande, uma casa pequena, uma casa no centro da cidade, um apartamento, um sobrado, se é lá na região rural, se é num bairro mais afastado, não interessa. Interessa que toda criança tem direito a ter uma casa, um lar, né? Para se sentir protegido, para se sentir cuidado, tá certo? Então essa foi a nossa atividade da página 206, né? Aí o nosso livro, ele segue e ele faz uma sugestão de leitura ali. Vale a pena vocês pedirem para os pais para pesquisarem com você sobre esse livro, né? Que diz, eu tenho direito de ser criança. Diz o seguinte, o tema dos direitos das crianças é tão importante que já foi traçado em muitos livros. Por exemplo, Eu Tenho o Direito de Ser Criança, escrito por dois autores franceses, né? A Aurélia Fronti e o Alain Sarré. Eu Tenho o Direito de Ser Criança, foi publicado pela editora Jorge Zahar em 2015, lá no Rio de Janeiro. Então vale a pena dar uma conferida nesse livro, né? Ver aí se existe a possibilidade da família adquirir, dar uma lida no livro, ou se não, entrar no site para conhecer esse livro melhor, né? Ver a sinopse, do que ele trata, o que ele fala, tá? Essa é a nossa sugestão de leitura. E
pra gente terminar, ali, ó, tem uma atividadezinha que vocês vão fazer em casa, bem simplesinha, hein, gente? Eu quero que vocês leiam esse texto junto com a família, que é sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que nós já conversamos aqui, e vão resolver aquela atividadezinha ali, né? Onde vocês vão, olha lá, o Brasil tem uma data específica para comemorar o Dia das Crianças. Você sabe qual é essa data? Para descobrir, resolva o enigma completando os espaços com as letras iniciais dos nomes das imagens, né? Então, vocês vão completar. Então, o ovo começa com O, o urso começa com U, tomate começa com T, e assim vocês vão até descobrir que dia é esse. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Eu encontro vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando desse assunto que é muito importante. Tá certo? Um grande beijo e até lá. Espero vocês. Tchau, tchau.